No tópico 2.6.3 do livro do Hall, fala sobre um recurso que pode ser muito útil, inclusive em análises experimentais de vibrações mecânicas. Vamos analisar aqui essa representação da variação da posição de um sistema mecânico massa-mola amortecedor e, no caso, trata-se de um sistema subamortecido, onde então a razão de amortecimento é maior que zero, mas menor do que 1, ok? Bom, a gente pode aqui destacar esses pontos x1 e x2, então referentes a valores de amplitude, né, que a gente está analisando, e observem que a gente está calculando aqui, ó, o período, esses pontos, né, eles estão aqui distanciados no valor do período dessa função tal d, portanto, esse período vale 2π sobre a frequência de amortecimento. Então, se a gente pegar aqui e fazer uma relação aqui entre a amplitude x1 e a amplitude x2, a gente pode escrever, então, inclusive, esse deslocamento, conforme a gente tinha visto lá anteriormente, né, na solução da equação particular para o movimento subamortecido. Então, seria x0 vezes e elevado a menos a razão de amortecimento, vezes a frequência natural, vezes o tempo 1 referente a essa posição, vezes o cosseno da frequência amortecida, vezes o tempo 1, menos o ângulo de fase. E aí, no tempo 2, a gente tem aqui também o cosseno, né, da frequência amortecida, vezes o tempo 2, menos o ângulo de fase. O que acontece, pessoal? Como a gente está pegando aqui dois pontos que estão distanciados exatamente aqui o período da função, observem que a gente poderia escrever, então, T2 igual a T1 mais esse período tal D, que é igual aqui no caso, então, a 2π sobre ômega-d. E fazendo aqui a substituição aqui, então, desse tempo na função aqui e calculando, fazendo o cálculo, observem que ômega-d aqui está multiplicando pelo tempo 2. Então, só vou escrever aqui também para vocês, ó. Então, ômega-d vezes esse valor de tempo, então seria T1 mais 2π sobre ômega-d. Então, observem que a gente vai obter aqui ômega-d vezes T1 mais 2π. Né? Ômega-d multiplicando aqui, ômega-d multiplicando por esse segundo termo, vai ficar apenas 2π. Então, se a gente substituir esse valor aqui, ômega-d vezes T1 mais 2π menos sigma zero, se a gente calcula o cosseno disso, vai dar exatamente o cosseno de ômega-d T1 menos sigma zero. Tá? Aqui só tem a única diferença, é que tem um mais 2π, mas o valor do cosseno para essas duas funções é o mesmo. Tá ok? Então, a gente pode cortar aqui esses, né, a gente consegue simplificar esses dois termos e a gente vai ficar aqui apenas com essas relações, né, conforme mostrado, e a gente consegue obter ao final aqui, então, fazendo essa manipulação, substituindo aqui o valor de tal d, conforme eu mostrei aqui, por 2π sobre ômega-d, a gente chega nessa relação, nessa função exponencial aqui. Bom, legal. E aí, pessoal, se a gente aplicar aqui a função logaritmo neperiano, né, calcular o neperiano da relação x1 sobre x2, e aqui o neperiano também desse exponencial, a gente obtém aí o que é chamado de decremento logarítmico. Tá? A gente está utilizando para esse decremento logarítmico o valor de delta. Então, a gente vai obter esse delta, ele vai ser igual, então, apenas aqui, né, o expoente dessa função. Então, vai ficar aqui a razão de amortecimento vezes a frequência natural vezes o período dessa vibração subamortecida, desse movimento subamortecido. E aí aqui a gente até colocou de novo, né, o que são esses valores, né, o que é a frequência amortecida, né, o que é esse período. Bom, ok. A gente pode aqui ainda fazer algumas manipulações, então,
dessa função que a gente encontrou aqui para esse decremento logarítmico. Então, ele pode ser reescrito aqui conforme está sendo mostrado nessas outras equações. E aí, é interessante a gente falar também que para situações que a gente tem essa razão de amortecimento aqui menor que 0,3, então aqui a gente está mostrando um gráfico, ó, a gente plotou a razão de amortecimento no eixo x e plotou aqui o decremento logarítmico, o ln de x1 sobre x2. Tá? E aí a gente consegue observar que para valores menores que 0,3 da razão de amortecimento, o decremento logarítmico é aproximadamente aqui, ele vai ser aproximadamente 2π vezes essa razão de amortecimento. Então, a gente pode utilizar, inclusive, então, essa aproximação em um experimento para calcular essa razão de amortecimento. Se a gente não souber a razão de amortecimento, uma vez que a gente obteve então a posição, né, de um sistema mecânico, né, por exemplo, a posição de uma massa variando no tempo, como que a gente poderia fazer isso? A gente poderia pegar um acelerômetro. O acelerômetro ele mede valores de aceleração, ou existem também acelerômetros que medem valores de velocidade. Mas se a gente fizer então a integração desses valores de aceleração ou velocidade, então a integração no tempo, a gente conseguiria obter os valores da variação da posição no tempo. E aí, se a gente pegar então, fazer essa relação x1 sobre x2, a gente obteria o decremento logarítmico e a partir desse decremento logarítmico a gente conseguiria estimar essa razão de amortecimento do sistema mecânico. Bom, legal. Então isso aqui, pessoal, é uma simplificação para quando essa razão de amortecimento ela é menor que 0,3, tá? Bom, aqui a gente está falando também, né, sobre essa questão, né, da utilização de meios experimentais para obter essa razão de amortecimento. A gente poderia manipular aqui a fórmula do decremento logarítmico para obter, né, esse valor adimensional aqui da razão de amortecimento, conforme mostrado aqui também por essa equação. Então, aqui seria, né, uma forma geral. Aqui a gente está mostrando uma forma simplificada aí a gente, né, fazendo aqui uma simplificação para quando a gente tem a razão de amortecimento menor que 0,3. Então, a gente tem essas duas fórmulas. Então, mas a fórmula geral aqui, né, para relacionar a razão de amortecimento com o decremento logarítmico seria essa fórmula mostrada aqui. Bom, outro tópico, pessoal, que é importante a gente falar é sobre a energia que é dissipada pelo amortecimento viscoso. Então, a gente sabe que a força de um amortecedor ela é calculada por menos a constante de amortecimento vezes a velocidade. E potência, né, potência mecânica, que é a variação do trabalho no tempo, né, a gente sabe que trabalho é joules. Então, joule dividido por segundo, a gente tem aí a potência em watts, né? Então, potência é força vezes velocidade. Então, se a gente pegar essa equação 2 aqui, força vezes velocidade, substituir o valor da força do amortecimento, que é menos a constante de amortecimento vezes a velocidade. Então, a gente chega aqui nessas relações de que a potência dissipada por um amortecimento viscoso, ela é dada por menos C vezes a velocidade ao quadrado, tá? Ou seja, a variação da posição no tempo ao quadrado, ok? E é possível, então, a gente obter, inclusive, o trabalho, essa energia. Aqui a gente falou, né, a gente calculou a potência dissipada, mas a gente pode obter, inclusive, a energia que é dissipada fazendo a integração da equação 3. Então, aqui eu coloquei para vocês aqui o passo a passo de como fazer essa integração. Então, a gente está integrando aqui inicialmente no tempo, tá? O período aqui de integração seria justamente o período da nossa função, né? do movimento do corpo, que pode ser escrito como 2π sobre a frequência amortecida. Aqui a gente está substituindo o que é dx/dt, né? dx/dt, a gente sabe, para um sistema subamortecido, a gente poderia simplificar e dizer que a variação x de t é igual a amplitude vezes uma função seno da frequência amortecida vezes o tempo. E se a gente derivasse isso no tempo, então a gente obteria a razão dx/dt, né, x ponto, conforme mostrado aqui. Além disso, a gente poderia analisar
essa frequência, né, que é basicamente uma velocidade angular, ela corresponde à variação angular θ pela variação do tempo, então dθ dt. Manipulando aqui, a gente obtém que dθ é igual a ômega-d vezes dt, ou seja, se a gente multiplica, né, essa frequência radianos por segundo por um tempo, a gente obtém um valor em radianos, ok? Então a gente pode fazer essas substituições aqui nessa integral. A gente pode substituir aqui esse valor de dx dt, né, por x ponto, que é o valor mostrado. Então conforme está aqui nessa equação, ó, a gente fez a substituição. Aqui observem que daria, então elevando isso ao quadrado, a gente teria x ao quadrado, ômega d aqui ao quadrado. A gente só separou aqui ômega d, a gente colocou ela duas vezes aqui na equação, só para a gente mostrar que ômega d vezes dt a gente pode substituir por dθ, tá? Mas aqui daria ômega d ao quadrado. Então a gente só fez essa separação aqui só para ficar fácil de entender. E aí a gente poderia reescrever então essa integral em função, em vez de estar integrando no tempo, integrar em relação a uma variação θ. Então é isso que a gente fez aqui, ó, dθ. Então a gente vai integrar de 0 a 2π, e aí a relação conforme a gente tinha calculado aqui. Tirou o sinal de menos, mas a gente já está falando que é uma energia que está sendo perdida. Então π vezes c vezes a frequência amortecida vezes a amplitude ao quadrado, dá para a gente essa energia dissipada. Aqui eu estou mostrando, né, a integral do cosseno ao quadrado de θ dθ. Isso daqui, né, se a gente fizer a manipulação, que a gente vai obter que essa integral é igual a π, tá? Integrando isso de 0 a 2π. Portanto, a gente chega nesse valor aqui de π, que foi mostrado nessa fórmula. Bom, a gente pode falar aqui também, a gente falou aqui então da energia dissipada, energia perdida em virtude do amortecimento viscoso. A gente pode falar também, calcular aí a energia total do sistema. A gente está utilizando aqui essa letra W para o cálculo dessa energia total. Então, ela pode ser estimada tanto pela energia potencial, né, que seria meio de kx ao quadrado. Aqui tem um sinal menos, aqui não, aqui é igual. É igual a meio kx ao quadrado. Ou ela poderia ser calculada também, estimada pela máxima energia cinética, tá? Então, seria o meio da massa vezes a velocidade máxima ao quadrado. E aí, aqui relembrando a velocidade máxima ao quadrado. O que é isso? Né? Seria aquele x ponto, né? Um x ponto máximo. Então, a gente pode escrever isso como sendo ômega vezes x. Então, esse aqui é o mesmo valor que a gente tinha encontrado lá para o movimento, para vibração livre, né? Sem amortecimento. A velocidade máxima é a frequência angular aí, vezes a amplitude. Tá? Se a gente então eleva isso aqui ao quadrado, a gente obtém a fórmula aqui conforme mostrado, tá? Para a energia cinética, no caso, considerando essa velocidade máxima. Bom, então a gente conseguiria calcular essa energia total do sistema dessa forma. E aí no livro ele mostra então, a ideia do cálculo da fração da energia total dissipada por ciclo do movimento. Então, a gente tem aqui que seria então a gente pegar então a variação aqui, né, da energia dissipada, né, pela energia total. E aí, conforme mostrado aqui, a gente vai chegar numa relação, fazendo aqui a manipulação, né, desses termos, a gente chega que essa fração é dada por 2 vezes delta. Aqui no caso, inclusive para situações onde a gente tem então essa razão de amortecimento bem pequena, a gente pode aproximar o delta, conforme a gente tinha mostrado anteriormente, por 2π vezes a frequência, a razão de amortecimento. Então, a gente poderia chegar a uma aproximação também, que essa fração da energia total dissipada por ciclo seria aproximadamente 4π vezes a razão de amortecimento. E por último, aqui a gente pode falar do coeficiente de perda, então ΔW dividido por 2π sobre W. Tá? Esse coeficiente de perda aqui, ele é muito utilizado para comparar diferentes materiais mecânicos. Então aqui, essa relação aqui, fazendo a manipulação, a gente chega que, né, ΔW sobre 2π sobre W daria aproximadamente aqui o valor de delta, o decremento logarítmico sobre π. Por último aqui, pessoal, o tópico 2.6.5, ele fala sobre sistemas torsionais com amortecimento viscoso. Até o momento a gente só tinha falado de movimentos lineares, então é importante a gente comentar também sobre como que fica, né, essa analogia para os sistemas torsionais. Então, nos sistemas lineares, a gente tinha a força de amortecimento dada por menos a constante de amortecimento vezes a velocidade. Para o sistema torsional, né, então, quando a gente tem um torque aqui,
não, o equivalente seria o torque é igual a uma constante torsional vezes aí essa velocidade angular θ ponto. Tá? Então, onde aqui, né, o CT seria essa constante de amortecimento viscoso. Então, a gente está representando esse sistema, né, de um sistema torsional aqui composto por um eixo com rigidez torsional KT, composto também por um disco aqui acoplado a esse eixo com uma inércia J0. Então, está vendo aqui uma variação da posição θ, e ele está mergulhado num fluido que oferece essa constante de amortecimento viscoso aí, CT. Bom, a equação do movimento pela segunda lei de Newton, a gente teria, né, somatório de torques é igual no caso, a inércia de massa vezes a aceleração angular. Então, a gente está escrevendo aqui, ó, a inércia de massa, J0 vezes a aceleração angular, é igual ao somatório dos torques. Então, a gente está representando aqui, ó, né, essa ideia do diagrama de corpo livre para esse modelo torsional. A gente tem um torque relacionado à rigidez torsional Kt, então Kt vezes θ, e a gente tem um torque relacionado ao amortecimento viscoso. Então, seria CT vezes θ ponto. Então, observem que isso são os valores de torque para esse sistema. Logo, a segunda lei de Newton, para a gente aqui fazendo manipulação, fica conforme mostrado aqui. Então, essa seria a equação do movimento. A gente pode aqui também falar sobre a frequência natural de um sistema torsional. O que seria essa frequência natural? Seria a rigidez, mas agora a rigidez torsional, e ao invés de estar dividido pela massa, a gente está dividindo ela pela inércia, né, de massa desse sistema, ok? E a gente pode falar aqui também daquela razão de amortecimento, mas no caso do sistema torsional, seria a constante de amortecimento torsional dividido pela constante de amortecimento torsional crítica. E aí, como que a gente obtém essa constante de amortecimento torsional crítica? Da mesma forma que a gente fez para o movimento linear, analisando a solução da equação característica, né, pegando ali o radical que está dentro daquela raiz lá, né? Aqui eu até escrevi, né, que é a raiz também do movimento linear para a gente comparar. Então, aqui seria CT sobre 2 vezes J0, a inércia, isso aqui elevado ao quadrado, menos KT sobre J0. Então, se a gente iguala esse termo aqui, considerando ele igual a zero, a gente obtém também essa constante crítica torsional 2J0 vezes ômega-n. Então, a gente fez aqui a manipulação, né, desses valores, a gente substituiu aqui o valor da frequência natural aqui nessa fórmula, e a gente chega, então, que essa razão de amortecimento com o sistema torsional é dado aqui por essa fórmula mostrada. Constante de amortecimento torsional dividido por 2 vezes a raiz da constante torsional vezes a inércia. Beleza. Só queria comentar aqui por último, tinha me esquecido de utilizar aqui as unidades dessa constante torsional. Então vejam só, o torque é Newton vezes metro. Θ ponto é o valor de velocidade, radianos por segundo. Então, se a gente passa aqui esse valor dividindo aqui por Newton metros, a gente poderia achar aqui então essa unidade. Ó. Então, verifiquem que ficaria Newton vezes metro dividido por radianos por segundo, tem que ser a unidade aí da constante torsional. A gente pode manipular aqui, né? A gente obtém Newton vezes segundo vezes metro dividido por radianos.